roda de conversa sobre o Marco Civil da Internet, promovida pelo Instituto Democracia e Sustentabilidade, teve como objetivo buscar subsídios que contribuam para a construção de diretrizes e propostas para o tema no contexto do eixo Política Cidadã baseada em princípios e valores, que faz parte da plataforma Brasil Democrático e Sustentável. O debate partiu da discussão sobre o projeto de lei 2126 de 2011. Como não poderia deixar de ser, o Marco Civil está envolto em polêmicas, sobretudo se considerarmos que o projeto passou a ser analisado em caráter de urgência após o caso de espionagem da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos sobre autoridades brasileiras, entre elas a presidente Dilma Rousseff. Eu queria trazer um pouco do contexto, porque eu acho que esse contexto da regulação da internet no Brasil, ela explica muito das escolhas que foram feitas e das escolhas que a gente está fazendo agora, e da qual a gente participa e de que a gente tem que participar cada vez mais ativamente, porque isso não foi realidade no passado. E eu tenho muito medo de voltar para o passado que a gente já teve de regulação da internet aqui no Brasil. A discussão de regulação da internet, ela começa no Congresso lá por 1996, quando se começam as discussões de projetos de lei focados em comércio eletrônico. Então a gente tem uma discussão muito localizada no modelo de negócio, na questão contratual e na questão de como funcionava pagamentos e faturas, essas coisas dentro da internet. Eu diria que essa discussão ela vai caminhando até o ano de 99, quando a gente tem o projeto de lei 84 de 99, do Luiz Piauí Lino, que, enfim, foi caminhando ao longo dos anos para virar a Lei Azeredo, e caminhou depois e virou, enfim, o que chamam da Lei Carolina Dickmann. Então, a gente tem, em 99, um marco que eu diria que é começar a discutir a criação de novos tipos penais para a internet. E isso, se a gente olhar os atores que discutiam isso, então os grupos de proteção à defesa da criança e adolescente, a gente olhar a própria Polícia Federal envolvida nisso, a gente vê que é uma discussão localizada nessa visão do problema de que a internet seria um perigo para a sociedade. Eu tenho muito medo dessa visão, porque se a gente voltar a olhar dessa forma, a gente pode voltar a essa discussão de crimes que começou em 99. Eu acho que em 2007... a gente tem um outro passo para a internet, que é a discussão da governança na internet, a discussão da internet como essencial e como vetor de desenvolvimento econômico e social. E aí eu me lembro bem, nessa época eu era assessora do ministro Mangabeira Unger, que ele foi ao IGF, ao Internet Governance Forum, e ele fez uma fala na abertura do IGF, falando sobre governança na internet, falando sobre soberania de governos, falando qual o futuro dessa discussão. Se seria reduzida a discussão de nome de domínio, se seria, enfim, a grande instituição que controlaria ou regularia a internet seria a ICANN, ligada ao governo norte-americano. Então, eu lembro que essa discussão ela toma um passo maior. Isso começa a subir dentro do governo. E eu lembro que, na época, eu trabalhava lá, teve o artigo do Ronaldo Lemos, também, acho que foi em 2007, né? 2007, quando ele fala a primeira vez sobre o Marco Civil da Internet. E eu acho que esse assunto, a grande virada que a gente tem para esse assunto, e, de novo, contexto e escolha. Isso foi em 2008, quando o presidente Lula ele vai ao FISLE, e lá, enfim, eu lembro do discurso dele no FISLE, que ele fala, eu acabei de passar aqui por um corredor polonês, né? Ele usa esse termo, que eram, enfim, no mesmo ano teve a petição online, que teve Sérgio Amadeu, enfim, diversos ativistas, Marcelo Branco, Caribé, diversos ativistas se organizaram contra o PL de crimes na internet e encontram o Lula lá e protestam e falam assim, não podemos discutir crimes na internet, a gente precisa discutir direitos na internet, a gente precisa discutir deveres na internet. E nesse mesmo discurso, o presidente Lula ele fala para a sociedade, fala assim, companheiro Tarso, que era o ministro da Justiça na época, fala, precisamos de um marco civil, não fala no marco civil, mas precisamos discutir direitos na internet. Depois desse momento, no FISLE, toda a discussão dentro do governo, toda a forma de ver esse problema, que não é um problema, toda a forma de ver essa questão dentro do governo, ela muda. Porque a partir do momento em que o presidente ele vocaliza isso como precisamos discutir direitos na internet, essa discussão ela vai descendo a escadinha. Isso começa a discussão do Marco Civil da Internet. O presidente determina ao então ministro da Justiça, hoje governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, que criasse um grupo de trabalho para preparar, então, um anteprojeto, né? E isso foi feito pelo Ministério da Justiça, em conjunto com o Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, dirigido pelo Ronaldo Lemos, né? Então, o Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV e o MJ, o Ministério da Justiça, criaram esse grupo de trabalho e começaram essa consulta pública, né,
prepararam um anteprojeto, colocaram disponível na internet, criou-se uma plataforma na internet para receber a opinião dos internautas e a participação foi um sucesso. Só para dar um número, né, eu citaria o número de 2.300 sugestões de mudança no texto colocado em consulta. E aí começou a análise no governo dessas propostas, com a Fundação Getúlio Vargas, terminou o segundo mandato do presidente Lula, começou o primeiro mandato da presidente Dilma e ela enviou, em 2011, para o Congresso Nacional, o projeto de lei já com as modificações a partir dessas 2.300 emendas, aproveitando grande parte delas, outras não. O regimento interno da Câmara determina que quando um projeto tiver que passar por mais do que 3 comissões, que para a economia processual cria-se uma comissão especial com membros dessas comissões. Então, por essa razão, foi criada uma comissão especial para analisar esse projeto. E eu fui designado relator dessa comissão especial. O que nós fizemos? Recomeçamos o debate com a sociedade brasileira, para ver se aquelas emendas que tinham sido aproveitadas e outras que não foram, de fato, levavam a melhor forma do texto ou não. Fizemos 7 audiências públicas e seminários em 4 das 5 regiões do país, só não conseguimos fazer naquele momento audiência pública na região norte, depois conseguimos, eu estive na região norte, estive no Acre, debatendo o Marco Civil da internet, mas escolhemos presencialmente e virtualmente mais centenas de sugestões para aperfeiçoar o projeto. E aí, apresentei em julho do ano passado, final de junho, início de julho, o meu relatório na comissão especial. Até hoje não foi votado na Câmara dos Deputados. Por quê? Basicamente, por um dos princípios, que é o princípio mais polêmico do projeto, que é o princípio da neutralidade da rede. Mesmo com o Marco Civil aprovado, a gente vai continuar tendo pacotes de velocidade de acesso diferentes à internet. Mas, dentro daquela velocidade pela qual eu pago, tudo tem que ser tratado da mesma forma. Então, eu posso usar os meus 10 mega ou 20 mega para o que eu quiser, sem que o meu provedor de conexão, que é aquela empresa a qual eu pago para ter banda larga em casa, por exemplo, ou ter internet móvel, sem que ele possa escolher o que eu vou acessar mais rápido ou mais devagar. É isso que é a neutralidade da rede. E por que isso é fundamental? Porque se ele puder escolher o que eu vou acessar mais rápido ou mais devagar, primeiro, a minha liberdade de escolha acabou. Então, se eu for digitar um site de notícias, se ele tiver acordo comercial com o meu provedor de conexão, eu vou acessar rapidamente. Mas se eu quiser ler um outro site de notícias que não pague ao meu provedor de conexão para chegar rápido na minha casa, ele vai chegar devagar. Então, não sou mais eu que escolho o que é que eu vou ler na internet rápido, com a mesma velocidade. É o meu provedor que vai escolher por mim. E se essa porta ficar aberta, ela pode servir para fins comerciais, mas no limite ela pode servir para fins políticos, ideológicos, religiosos e assim por diante, né? O que é que os provedores de conexão gostariam de fazer? E já disseram isso publicamente, eu não estou inventando nem estou colocando intenções na boca de ninguém. Eles gostariam de poder vender pacotes do seguinte tipo: os seus 10 mega só podem ser usados para e-mail. Se você quiser baixar música, você tem que pagar uma taxa a mais. Se você quiser usar para rede social, você vai ter que pagar uma outra taxa a mais. Se você quiser assistir vídeo na internet, então, por exemplo, esta audiência aqui, essa nossa sessão, se não houvesse neutralidade da rede, muito menos gente poderia estar assistindo, só aqueles que pagassem para assistir vídeo. Se a gente permitir esse fatiamento por tipo de conteúdo, só e-mail com vídeo, e-mail com rede social, e-mail com isso, a gente vai excluir muita gente que hoje tem acesso à internet e usa a internet até para se preparar para concurso público, né? Um dado impressionante que o Comitê Gestor da Internet apresentou na comissão geral realizada na Câmara pouco tempo atrás, mostrou que das pessoas que estão na internet que ganham até um salário mínimo, 53% delas assistem vídeo na internet, né? E esse vídeo, eventualmente, é de lazer, sim, né? De acesso à cultura, mas também é muitas vezes de estudos para fazer concurso público, para
para se preparar, para tentar uma outra profissão. Então, a internet é hoje sim um meio de inclusão muito importante. Fatiá-la seria excluir muita gente. E, por fim, ainda isso acabaria com a livre concorrência na internet. Por quê? Porque se eu permito que o provedor de conexão, né, se nós permitíssemos, se não garantíssemos a neutralidade da rede, celebrasse acordos comerciais com quem coloca conteúdo na rede, para que esse conteúdo chegue primeiro nos seus clientes, quebrando a neutralidade, se isso fosse permitido, quem é grande poderia pagar. Então, os grandes sites de notícias, o Google, o Facebook, o Twitter, esses poderiam pagar. Mas quem está entrando agora no mercado, quem está começando, não poderia pagar. Então, isso congelaria o ambiente da internet, acabando com a concorrência. Ou seja, quem é grande permanece grande, quem é pequeno não cresce nunca, né? Ou seja, quebrar a neutralidade seria muito ruim para a liberdade de escolha do usuário, para o seu acesso à informação, para o seu acesso à cultura, para a inclusão digital, para a livre concorrência. Ou seja, seria ruim para todos, né? Só seria bom para os lucros dos provedores de conexão. O segundo pilar é a proteção à privacidade do usuário, que é exatamente isso que a gente viu, não só no escândalo de espionagem, que foi muito grave, é muito grave, e merece uma resposta do Brasil e do mundo, né? Porque não é aceitável que um país se sinta no direito, né, de espionar todos os outros, mesmo daqueles que jamais ofereceram qualquer risco à sua segurança. Portanto, o argumento de segurança nacional não se aplica, o que há muitas vezes é espionagem industrial mesmo, né, e é o interesse por aquilo que move os países, que disputam espaço no mercado mundial, né. Mas não é só isso, quer dizer, é também a proteção da privacidade do usuário contra a espionagem, digamos assim, comercial, a bisbilhotagem com fins comerciais por empresas brasileiras, que já estavam praticando isso aqui no Brasil até pouco tempo atrás. Quando nós começamos a denunciar isso, o que nós ouvimos dizer é que os contratos foram cancelados, mas 2 provedores de conexão mantiveram contato com uma empresa proibida de atuar na Inglaterra e que veio atuar no Brasil, gravando a navegação dos seus clientes toda, analisando essa navegação e vendendo para marketing dirigido. O marketing dirigido é um mal, mas perto de outros males que podem ainda ser usados, se a gente pensar bem, ainda é um dos menores males. Claro que inaceitável e absurdo, não é para dizer que isso pode, não. Mas o uso dessas informações todas é um uso que nós sequer podemos imaginar, não é? Quer dizer, então é uma violação inadmissível da nossa privacidade. O Marco Civil proíbe isso. Garante a privacidade do usuário brasileiro de uma forma extremamente forte. O Brasil está atrasado nesse tema. O Brasil não tem uma lei de proteção de dados pessoais, né? O Brasil não tem regras claras da proteção da privacidade dos internautas no Brasil. O Marco Civil avança fortemente nessa direção. E, por fim, o terceiro e último pilar é a liberdade de expressão. A garantia de que a nossa opinião ela vai poder ser manifestada livremente na internet. Ou seja, de que a gente não vai permitir que essa ágora, né, essa nova praça pública que é a internet, onde se constrói o futuro da democracia, seja tolhido por regras que hoje acabam tolhendo essa liberdade. Hoje em dia, como não há regra, muitas vezes a mera ameaça de que uma rede social seja processada pela manifestação da opinião de alguém faz com que muitas vezes as redes sociais retirem os comentários, por exemplo, sobre maus parlamentares, sobre maus políticos, que, incomodados, podem notificar uma rede social dessas e elas, temendo uma condenação, já que não há regra clara, não há lei, não há segurança jurídica, podem ser condenadas, retiram esses comentários. E isso é muito ruim para a democracia brasileira. Não se constrói uma democracia forte sem uma proteção forte à liberdade de expressão. Eu acho que vale mencionar que o Marco Civil ele também partiu de uma ideia de uma democracia aumentada, da ideia de que é possível participar do sistema político
além das formas de representação tradicionais. E eu acho que, ao abrir a plataforma do Marco Civil, isso foi em 2009, e ao receber comentários, 2.300 comentários, sem contar aqueles que foram recebidos pelo Twitter, pelo Facebook, aí a conta vai para mais de 15 mil, 20 mil, 30 mil comentários naquela época. Isso abriu uma possibilidade extraordinária. Os efeitos dessa participação são muitos. Primeiro, a transparência, porque nesse fórum que foi criado, tanto o usuário, indivíduo, pessoa física que estava preocupado com a internet, quanto a grande empresa comentavam no mesmo lugar. Todos iam lá e colocavam o seu comentário. Todos os entes, por exemplo, associações de empresas, interesses constituídos, usuários individuais, mesmo entidades governamentais, como, por exemplo, a Polícia Federal, tiveram que colocar os seus comentários e o seu posicionamento abertos na internet, de forma transparente, de modo que qualquer pessoa pudesse entender quais eram as diferentes posições. E isso deu um efeito não só de transparência, mas de qualidade da redação do Marco Civil. Por causa desse tipo de participação, o projeto ele ficou muito melhor do que ele jamais teria ficado se ele tivesse sido feito por uma comissão de especialistas. E isso não tem que ficar restrito ao Marco Civil da Internet. Que outros projetos de lei são discutidos na Câmara que podem ser feitos da mesma forma. Como é que a gente se aproveita dessa externalidade, vamos dizer, positiva, de um processo que foi tão inovador para outros processos da Câmara? Porque isso não é fácil. Discutir abertura e transparência e compartilhamento dentro do governo não é fácil. Então, já que a gente tem um caso que foi tão emblemático quanto o Marco Civil da Internet, como é que a gente se aproveita disso para discutir democracia e participação democrática? A quantidade de dados que a NSA dispõe hoje, que são dados do Google, do Twitter, do Facebook, da Microsoft e da Yahoo, das 5 grandes, ela é muito superior em termos de quantidade, de precisão e de qualidade que os dados que a Stasi dispunha nos piores dias da Alemanha Oriental. Nós estamos numa situação gravíssima. Eu estou muito pouco preocupado com os dirigentes do Estado brasileiro, estou muito preocupado com o fato de todos nós, os dados pessoais de todos nós, estarem à disposição de um governo estrangeiro. E eu acho que a gente precisa de medidas urgentes e a sociedade, creio eu, não percebeu o tamanho da ameaça que isso representa. O desenho do modelo de negócio predominante na internet é o monitoramento das nossas atividades com o objetivo de oferecer publicidade gratuita, publicidade dirigida, de uma maneira muito eficaz. É uma revolução no mundo da publicidade, mas é uma revolução que foi feita às custas de uma coleta absolutamente sem precedente de informação privada. Todos os nossos hábitos da internet eles são monitorados. O conteúdo dos nossos e-mails, quem tem Gmail, ele é monitorado. As nossas palavras-chave que são colocadas nas ferramentas de busca são monitoradas. As definições que a gente dá numa rede social, gênero, solteiro, casado, gay ou heterossexual, para que time torce, formação universitária, tudo é monitorado, é coletado, são desenhados perfis de consumo para oferecer uma publicidade dirigida altamente eficaz. O que aconteceu é que nesses últimos, 15 anos, essas empresas acumularam bancos de dados enormes, extremamente precisos, que sem nenhum exagero sabem mais sobre nós do que nós mesmos. Só que esse banco de dados que foi coletado com o objetivo de exploração econômica, oferecer publicidade dirigida, oferecendo para o meu perfil de consumo, ele tem um potencial de uso político evidente. Mas esses bancos de dados eles foram recolhidos, e eles foram recolhidos por meio de contratos cujas cláusulas eram amplas demais, que elas tinham que permitir eventuais novos usos, novas explorações econômicas que viriam a ser desenhadas. Então, nós autorizamos, quando demos next, ok, sem ler nada, não é? Como todos nós fizemos, né? Nós autorizamos uma quantidade muito grande de usos abertos. Por que um governo que teria acesso a esses dados não exploraria politicamente esses dados? Era muito evidente que eles seriam, e eles eram, efetivamente. O escândalo do Snowden apenas confirmou um fato que era mais ou menos óbvio para quem acompanhava o funcionamento da internet.
agora que a situação se tornou clara, isso subiu por topo da agenda política, ficou claro que o Brasil está muito desprotegido para enfrentar esse problema. Todos, na verdade, são vulneráveis à ação dos Estados Unidos, mas o Brasil é particularmente desprotegido. E ele é particularmente desprotegido por 3 motivos, acho eu, né? O Brasil não tem uma boa infraestrutura de internet, o que faz com que dados que não precisariam sair do território nacional, eles precisam sair porque a nossa estrutura não está bem desenhada, por uma questão de engenharia da rede, que a gente poderia melhorar, embora esse não seja o nosso pior problema. Nós não temos uma infraestrutura regulatória. O Marco Civil está aí há muitos anos sendo discutido e ele ainda não foi aprovado. Nós temos uma lei mais importante para esse assunto, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que foi proposta, foi discutida, foi aberta a consulta pública em 2009, vocês lembram? 2008, 2009, e nunca... 2010? 2009, e ela não saiu, ela não foi mandada para o Congresso Nacional. Ela é muito mais importante para tratar desse problema diretamente, até do que o Marco Civil. Tanto é que o Marco Civil terminou, né, o Molon incorporou aí no artigo 7º e 8º, não é isso? Alguns dos elementos fundamentais dessa Lei de Proteção dos Dados Pessoais para já ir adiantando esse processo, no que ele fez muito bem. Mas essa lei ela não foi nem enviada para o Congresso Nacional, ela está absolutamente travada. Então, a gente não tem o Marco Civil, a gente não tem a Lei de Proteção de Dados Pessoais. E, por fim, a gente não tem atores nacionais. Toda a nossa infraestrutura de comunicação digital está na mão de empresas americanas, 5 empresas americanas. 5 empresas americanas. Todas elas com histórico comprovado agora de colaboração com a NSA. E essa é a nossa situação. Se a gente olha para os outros grandes países emergentes, não é assim. O nosso problema não é que a Google tem informações demais que ela está explorando economicamente. Isso também não é bom. Mas muito pior é o fato de o governo americano estar monitorando os nossos hábitos políticos, está monitorando a política comercial da Petrobras, está monitorando a política do Estado brasileiro e monitorando toda a ação política das organizações não governamentais, da sociedade civil e dos indivíduos brasileiros. Uma das mudanças do projeto depois do caso Snowden é que foi inserido no texto um pedido, vamos dizer assim, uma determinação de que seria possível fazer com que houvesse um decreto da Presidência da República dizendo que haveria a guarda de servidores, haveria a necessidade de se implantar data centers aqui no Brasil, de modo que os dados ficassem aqui no país. Sobre esse ponto, eu concordo com o Pablo de que isso é um desejo de todos os países de que haja data centers nos respectivos países. Inclusive, por exemplo, a Finlândia agora acabou de receber um investimento de 750 milhões de dólares justamente para se implementar um data center por lá. A única coisa que eu discordo é com relação à metodologia. Eu acho que há outras formas de se atrair data centers para o país. E talvez a principal delas seja investimento na infraestrutura da rede. Então, se você coloca um grande data center, por exemplo, num lugar onde a infraestrutura não é boa, o que vai acontecer é que você vai congestionar a rede, os serviços vão ficar, não vão ser eficientes, e aquilo gera um aumento de custos e uma série de problemas. Então, nesse sentido, o Brasil hoje, por exemplo, uma cidade como São Paulo, não tem oferta de energia elétrica no curto prazo. E você precisa de energia elétrica para montar um grande data center, por exemplo, em São Paulo. Outras cidades podem até eventualmente ter a disponibilidade de energia elétrica, mas não tem as redes, não tem, vamos dizer, a infraestrutura necessária para que aquilo aconteça. Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante essa ideia de se fazer um plano para que o Brasil receba os data centers por inúmeras razões, inclusive razões de desenvolvimento econômico, mas eu não sei se a iniciativa de obrigar os data centers a vir para cá pode gerar, na verdade, mais problemas do que soluções. Se o data center tivesse hoje no Brasil, se a gente tivesse muitos data centers no Brasil, sem ter o Marco Civil e sem ter uma boa lei de proteção aos dados pessoais, haveria na porta desses data centers uma fila de oficiais de justiça. Então eu acho que a gente tem um esforço a ser feito sobre esse tema,
E é um esforço não só de infraestrutura, como um esforço legislativo que antecede a questão do data center. É preciso resolver uma melhor legislação eleitoral e é preciso aprovar não só o Marco Civil, mas também a Lei de Proteção de Dados Pessoais que está sendo feita lá no Ministério da Justiça. Ao invés de chamar atenção para os eventuais problemas, eu estou saudando a disposição do governo de ter uma posição proativa no assunto. E eu acho que isso não deve. E se você pensar especificamente na exigência do armazenamento de dados no Brasil, se ela for feita de uma maneira... Eu acho que ela pode ter efeitos negativos. Mas da maneira como ela aparece lá, ela permite que o executivo regulamente a introdução, por exemplo, gradual, não é? Espero eu, articulada com outras medidas de política industrial. Para mim só faz sentido isso pensado num conjunto de num conjunto de políticas industriais voltadas para a comunicação digital. Esse escândalo de espionagem, a revelação dele, fez com que o projeto voltasse ao centro dos debates, né? Então isso foi algo bom que a gente conseguiu tirar desse episódio tão lamentável, né? E aí a presidente, como disse a Juliana, foi à ONU, fez um pronunciamento na abertura da Assembleia Geral e falou de um marco civil internacional. E pediu aqui no Brasil urgência constitucional para o projeto, que venceu, como determina a Constituição Federal, 45 dias após esse requerimento. Então, no dia 28 de outubro, um dia que eu não vou esquecer tão cedo, porque é um dia que eu esperei por muito tempo, ele trancou a pauta da Câmara. E aí, a pressa, digamos assim, passou a não ser só nossa, mas passou a ser de toda a Câmara, porque agora a Câmara não pode votar nenhum projeto de lei que não seja o Marco Civil. Ele é o primeiro da fila, digamos assim, né? É muito difícil, e tem sido muito difícil esse trabalho para aprová-lo, primeiro, porque como o assunto é muito técnico e tem adversários que não são desprezíveis, né, há uma guerra de informação sobre o projeto. Então, por exemplo, essa coisa de explicar que ele não proíbe velocidades diferentes, planos de velocidade diferentes, é importante por quê? Porque se espalhou no Congresso que o projeto era demagógico porque ia proibir que houvesse velocidade diferente. Todo mundo ia ter uma única velocidade e, portanto, quem usa pouco ia pagar pelos que usam muito, né? Esse trabalho que eu fiz nos últimos dias foi, depois que a Câmara teve que passar a tratar do projeto, porque ele está trancando a pauta, procurar todas as lideranças partidárias, então já tive com 14 partidos, com as bancadas de 14 partidos, explicando o projeto, desconstruindo a ideia de que ele deve ser visto como um projeto de governo e, portanto, que não deve merecer o apoio da oposição. Tenho conversado com partidos da base do governo e da oposição, que felizmente têm tido a maturidade de entender que esse projeto é um projeto da sociedade brasileira, né? Procurado ver quais são as divergências em relação ao projeto e tudo aquilo que pode aperfeiçoar o projeto e que não ameace um dos seus 3 pilares, neutralidade, privacidade e liberdade de expressão, tentar incorporar para angariar o maior apoio possível, a maior maioria possível, né, para garantir a aprovação do projeto. Eu sinceramente acredito que ele vai ter que ser votado ainda esse ano, porque senão a pauta da Câmara ficará trancada, é desmoralização para a Câmara não votar o projeto. Então, sinceramente, eu acredito que a gente vai votar o projeto até o fim do ano. Essa questão da neutralidade, você acha que ela está em risco através de emendas? Você acha que há uma possibilidade real de serem propostas emendas modificativas em plenário que retirem a neutralidade ou ameacem a neutralidade? Olha, quer dizer, comenta-se que determinadas lideranças partidárias teriam preparado mais de 200 emendas, chegaram a falar no número de 240 emendas, no fundo para desfigurar o projeto, né? É claro que ninguém diz abertamente que é contra a neutralidade, é que nem reforma política, todo mundo é a favor da reforma política. Só quando você vai perguntar qual reforma política, né? Tem algumas que dizem, que chamam de reforma política, que é para piorar o sistema político, né? Então ninguém diz assim, eu sou contra a neutralidade. Nós somos a favor da neutralidade, mas não dessa que está aí, de uma outra, que não é neutralidade, né? Então, correr risco, corre, por isso a mobilização é importante. Agora, eu percebo, eu estou otimista no presente momento, porque eu percebo que os partidos que estão compreendendo a importância da neutralidade para todos, né,
estão começando a se comprometer com a defesa da neutralidade, tal qual está no meu relatório, né? Que é fruto desse trabalho também da sociedade.